A estreia de Filipe Luís pelo Flamengo empolga muitos torcedores e também muita gente da imprensa. Não por acaso, foi um time que produziu pelo menos 5 grandes chances de gol diante do Corinthians. Mas e se eu te contar que a grande mudança desse time não foi ofensiva? Pois é, o Flamengo sentiu o dedo de Filipe Luís. Lá ele. Porém, a coisa que mais mudou no estilo tático do time diz respeito à fase defensiva do jogo. Eu vou te explicar, te mostrando imagens numa análise bastante completa aqui desse canal. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Para analisar algo que mudou, é mais correto que a gente inicie mostrando como é que era antes. E aqui eu vou te mostrar um pouco do Flamengo do Tite e como ele propunha a sua defesa, a sua fase defensiva. Pois bem, era um time que sim, também pressionava alto, especialmente quando jogava no Maracanã, e que sim, buscava recuperar a sua bola a partir da saída de bola do adversário, tentando exercer um tipo de marcação que gerasse dificuldade a eles. Só que essa marcação não era exatamente igual à marcação de agora. E o impacto dessas diferenças eu vou te mostrar já já. O Flamengo defendia alto, mesmo quando defendia alto, em uma estratégia zonal. O Flamengo que a gente sabia que defendia num 4-4-2 num bloco baixo ou no bloco médio, defendia num 4-1-3-2. Quando utilizava a zona, o zonal alto. Sempre era um time que usava o zonal. A defesa que o Tite imagina como ideal sempre foi uma defesa zonal. E essa defesa zonal, ela não é concebida a partir de um encaixe bem específico ao homem da bola. Ela é muito mais concebida na marcação das zonas e na ideia de que você vai proibir o jogo por determinada zona e que vai se movimentar junto em zona para se aproximar do homem da bola. Isso, conceitualmente, é apenas uma diferença, não quer dizer que é algo melhor ou pior, mas é uma diferença que gera consequência. Qual que é essa consequência? Geralmente, maior espaço para o homem que recebe a bola, menor pressão inicial. Na hora que ele recebe, geralmente ele não está pressionado e a pressão chega logo em seguida. E isso gera espaço até para que o jogador consiga fazer uma bola longa um pouco melhor equilibrado. Então, por mais que o time vá recuperar a bola, geralmente ele vai recuperar uma parte mais recuada do jogo. Aqui vejam como o lançamento tem espaço para ser no pé do atacante adversário, mais ou menos na altura do meio de campo. Quando o time adversário fazia essa saída de 3, isso ficava ainda mais claro. Por quê? Porque havia superioridade numérica durante a saída de bola, frente aos 2 jogadores que ficavam marcando mais adiantados. Então aqui o Vasco vai fazer a saída de 3 e tá o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, que são ótimos nessa pressão alta, marcando ali mais adiantados. Só que a zona, ela tá já com os 4 homens, porque o Vasco já tomou vantagem ali daqueles 3. E aí notem como o Vasco vai rodar a bola e ela vai chegar até o Léo completamente livre. Isso ainda era o início de partida de um jogo que o Flamengo jogou muito bem e marcou alto o Vasco. Mas, ainda assim, era um time que concedia muito mais espaço. Conceder mais espaço durante a construção quer dizer se proteger melhor na sua fase final? Sim, também quer dizer isso, só que também quer dizer a bola mais tempo no pé do adversário, e isso pode gerar ali uma pressão menor que vai, no fim do dia, produzir também menos chance a partir da recuperação dessa posse de bola, tá? Então, quando a gente vai olhar agora o jogo contra o Corinthians, né, estreia do Filipe Luís, a gente vai ver que muita coisa mudou nesse conceito. Você tá vendo inicialmente 2 homens ali, né, Gabriel e Arrascaeta, e o Corinthians saindo com 4. Mas notem o que vai acontecer antes da bola chegar aqui ao lateral esquerdo, Hugo, do Corinthians. Veja que já tá lá em cima, no campo de ataque, o Wesley, gente. O Wesley, que é o jogador de defesa da linha de 4, tá lá em cima. E notem como a marcação, ela não tem mais um formato, ela não tem mais uma formação
formação, ela não está mais no 4-1-3-2 ou no 4-4-2, ela está individual. É uma marcação por encaixe individual alto. Na literatura, como a literatura não traduz os nomes técnicos, isso é chamado de pressing, tá? De pressão. Então, é uma pressão individual alta. E essa pressão individual alta gera o quê? Uma maior dificuldade inicial para o time adversário construir. E também gera mais espaço lá atrás da última linha ou a zaga até em mano a mano muitas vezes. É uma opção. E essa opção faz com que o time necessariamente, graças a essa pressão mais alta, vá recuperar essa bola também mais alto quando bem executado. Veja aonde está o Léo Ortiz. Eu mostrei uma outra jogada que o próprio Ortiz iria recuperar a bola ainda no time do Tite, ali próximo à linha do meio de campo. Agora o Ortiz, que é um dos zagueiros do time, está literalmente na intermediária adversária, fazendo um desarme que o juiz covardemente marcou como falta e ainda deu cartão. Desarme limpo, tá? Só na bola. E aí, esse encaixe individual é óbvio que ele é por setor. Ele não é um encaixe individual que vai ficar o tempo todo feito, mas quando o time tá marcando alto, ele vai balançar e vai saber a hora de gerar superioridade por setor ou encaixe por setor. Ainda não tá 100% coordenado. Mas a ideia já fica muito clara, que a bola vai ser invertida e o Flamengo segue nos seus encaixes individuais. Olha onde o Ortiz está de novo marcando. Marcando já bem alto, o jogador está sempre de costa e essa é uma das ideias, como eu mostrei para vocês na análise de como os times do Felipe Luiz jogam. Os times do Felipe Luiz fazem muita questão desse encaixe individual por setor, especialmente aos homens que sustentam a saída de bola do time adversário, aos homens que estão de costa. E vejam como o Corinthians teve que voltar a bola até o seu goleiro, que a gente conhece bem, né? Não sai muito bem com os pés, e a bola vai sair pela linha lateral. Vocês notam a diferença? Aquele time do Tite marcava bem alto, só que quando no Maracanã. Só que essa marcação alta fazia o time recuperar a bola mais ou menos na linha do meio de campo ou até na sua defesa a partir de uma bola longa do adversário e conseguia o adversário progredir muito mais. Agora, quando o time recupera a bola, geralmente ainda é no campo de ataque. E seja numa interceptação, seja num desarme, seja num chute para fora de um goleiro que vai sair pela lateral. Tá? Aqui o Corinthians vai recuando o seu jogo e o Flamengo vai usando os gatilhos, né, que tem para subir pressão. Com o Tite também fazia isso, só que isso não acontecia de forma individual. Então veja como cada um tá com o seu, o Gabriel tá fechando o Félix Torres, o Gerson tá lá do outro lado, o Bruno Henrique tá ali no meio e o Arrascaeta tá marcando já a inversão pro Martínez. E ele vai, lógico, sai do homem e vai na bola, vendo uma oportunidade de interceptação. O passe nunca sai limpo, o time sempre tá quebrado. E quando o passe tá quebrado, isso mexe até com a confiança e com o emocional do adversário. A bola chega no goleiro, o goleiro já sem confiança, né, vai dar um passe mais curto e o Flamengo segue pressionando. E a pressão é uma pressão vigorosa, não é uma pressão para orientar para onde se passa a bola, para tentar obrigar o cara a jogar longo, não. É uma pressão para tomar a bola. E essa pressão para tomar a bola deixa a defesa ainda mais ameaçada. Olha onde o Wesley recuperou a bola, já quase na frente da área do Corinthians. E aí ele vai recuperar a bola, ele que, de novo, assim como eu mostrei o Ortiz deixando a linha de base para fazer a marcação na intermediária, o Wesley deixando a linha de base de novo para fazer a marcação lá no alto. E aí ele vai sofrer quase que um pênalti, né? Uma falta no bico da área que o De La Cruz cobrou e foi na trave, ou seja, quase gol do Flamengo construído a partir, de novo, da marcação alta. Mas essas não foram as únicas mudanças defensivas feitas pelo Felipe Luiz. Essa sim foi a mais importante e é nisso que vai se pautar o trabalho. Essa é a grande diferença do Felipe Luiz pro Tite. Aliás, deixa o like, tu tá aqui até agora, tu ainda não deixou o like, eu tô vendo aí na tua tela,
Tu ainda não deixou o like. Deixa o like aí. Mas a grande diferença em termos de escalação, sem dúvida, é a utilização do Léo Ortiz. Gente, assim, de todos os erros que o Tite cometeu, na minha opinião, não foi um trabalho de todo ruim. Ele teve muitas dificuldades e depois no futuro a gente vai ter maior clareza para falar sobre elas. Mas o maior problema do trabalho, na minha opinião, não tem dúvida, que é você sobrepor a tal gestão de elenco às opções que realmente são melhores e as opções que taticamente mudam o teu time, como é a utilização do Léo Ortiz. O Léo Ortiz ser reserva foi o maior erro de toda a passagem do Tite, e eu vou te mostrar alguns lances que vão exemplificar isso, tá? É um jogador de muita técnica e que ele tá sempre olhando para frente, né? Então ele vai ver lançamentos ao jogador adversário não como uma oportunidade para vencer na corrida, mas como uma oportunidade de correr para frente e interceptar. Claro que quando o time tem que correr para trás, ele acompanha a linha defensiva, mas ele não tem medo de dar bote, ele gosta de dar bote. Mesmo dentro da área, que é uma zona que o zagueiro se sente desconfortável, ele não se vê desconfortável em abordar mesmo o atacante e dar bote, assim como é um exímio interceptador. Gente, o Léo Ortiz interceptou nesse primeiro jogo dele com o Felipe Luiz 12 bolas. 12 bolas, de acordo com os base. A média do Fabrício Bruno é de 5 bolas interceptadas por jogo. Aqui a bola vai ser lançada por dentro e o Rodrigo Garro, ótimo jogador do Corinthians, vai estar de frente. O que a gente sabe, né? Quando o jogador está de frente, o passador está de frente, a defesa se encontra num momento de bola descoberta. Nessa hora, o zagueiro tem que correr para trás, teoricamente. Mas se ele for um zagueiro que tem muita confiança no seu jogo e tem ótima leitura, ele não vai se intimidar e continuar andando para frente mesmo com a bola descoberta. E o Léo Pereira e o Léo Ortiz tem muito isso na sua natureza. Vejam como o Léo Ortiz vai interceptar um passe ao invés de virar para trás. Quantas vezes na sua vida você viu um zagueiro ficar de lado, perder a referência da bola e durante o giro do próprio eixo para tentar interceptar essa bola, a bola entrar no pé do adversário e fazer enfiada de bola para gerar o gol? Gente, isso foi uma não chance clara que o Corinthians teve graças à abordagem defensiva do Léo Ortiz. Aí vai falar, pô, mas ele não é tão rápido quanto o outro zagueiro. Cara, pode até não ser tão rápido por algum detalhe, mas é sim um zagueiro muito rápido. Olha a distância que o Héctor Hernandes vai estar dele na hora que recebe esse passe. Ele levantou a mão para pedir impedimento, vacilou, tá? Não pode ficar contando com isso. E agora ele vai decidir correr atrás do cara. Gente, tá acelerada a imagem, mas ele correu muito rápido, tá? Eu acelero por conta de direitos autorais. E aí, ele gere essa desvantagem. Ele vai proteger o fundo para tomar o drible, tá? Isso é uma orientação. Por quê? Porque enquanto ele toma esse drible, a cobertura tem maior chance de chegar. E assim foi, né? O Wesley chegou na cobertura gerando a obrigação dele dar outro drible. E olha aí ele olhando pro jogador o tempo inteiro, fazendo contato com a bola o tempo inteiro e se colocando entre ela e a baliza, protegendo a baliza do Rossi. E aí ele intercepta um lance que poderia ser um gol, depois de interceptar aquela vibração que incendeia o estádio. Mas sem dúvida, a natureza dele de correr para frente e interceptar fala muito alto. Aqui é uma bola longa e ele corta caminho sem nenhum medo, né, de deixar o atacante completamente livre caso ele falhe no movimento técnico, porque tem muita confiança no seu jogo, corta caminho e já desarma, armando o time. Então é claro que não foi um jogo perfeito, é claro que tem muita coisa que ainda pode melhorar, mas também é claro que existem opções táticas que vão num caminho oposto àquele que ia antes. Não quer dizer que o caminho anterior era melhor ou pior, mas talvez o caminho atual combine mais realmente com o Flamengo e com a natureza do que esses jogadores, alguns deles, têm para entregar. Os caras de frente do Flamengo precisam recuperar essa bola mais adiantado para não ter que correr tanto para trás. A torcida do Flamengo precisa disso também, porque se acostumou a ser um pouco mais dominante até sem a bola, e isso também gera uma queda de confiança no time adversário que não se vê tão capaz de sair daquela pressão incrível que time e torcida juntos podem executar. No próximo jogo, o Felipe Luiz vai ter que jogar fora de casa e repetir essa pressão contra um time que está muito preparado para sair jogando e trocar passes. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, sempre esperando algo diferente, mas tendo muita cautela. O trabalho está só começando e é possível sim
que existam tropeços ao longo do caminho. Mas vamos torcer para que não, né? Então deixa o teu like, se inscreve no canal e recomenda esse vídeo para quem quiser entender a maior diferença do Flamengo do Felipe Luiz pro Flamengo do Tite, tá bom? Muito obrigado e eu fui.